Vamos lá, galera, agora com uma bateria de questões, vamos aí fazer exercícios de fixação, algumas questões de concursos, tá legal? Sobre o assunto, tipos de sujeito, e eu vou falar de algumas coisas também referentes a tipo de sujeito, envolvendo locução verbal. Então, preste atenção que esse bloco aqui é fundamental para a conclusão desse assunto, legal? Bom, exercício de fixação. Classifique o sujeito das orações de acordo com a tabela abaixo. Então tem lá, sujeito indeterminado, determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos lá. Letra A. Meus amigos e eu organizamos um evento. Então o verbo está aqui, beleza. E qual o sujeito? Meus amigos e eu. Núcleos. Amigos, eu. Então você tem dois núcleos. Mais de um núcleo, eu tenho um sujeito chamado de sujeito composto. Sujeito determinado composto. Determinado porque eu sei quem é, e o sujeito é composto por possuir mais de um núcleo. Então, número 2. Vamos lá, próxima. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Preciso de seu carinho. Verbo. Quem precisa de seu carinho? Eu. Pedro, o sujeito está escrito? Não, mas é óbvio. Você sabe que só pode ser eu, o sujeito lá. Este termo eu, sujeito. Então, um sujeito chamado de sujeito oculto. Oculto, desinencial, elíptico, não importa como você queira chamar, escondidinho, tá legal? Então você tem aí sujeito oculto. Então, qual o número? Vamos lá voltar. Número 3. Número 3. Faz 2 anos que não vou a Brasília. E repare, o verbo fazer é o verbo em destaque, tá legal? Então o verbo fazer está indicando um tempo passado, um tempo decorrido. Ele é um verbo chamado de verbo impessoal. Sendo o verbo impessoal, eu tenho uma oração chamada de oração sem sujeito. Então você tem uma oração sem sujeito. Vamos voltar lá só na tabelinha. Legal, questão, letra C, número 5. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Cai em prova também como sujeito inexistente. A vida nos reserva grandes surpresas. Verbo reservar. Quem é que reserva grandes surpresas a nós? Quem é que reserva? A vida. Você tem o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Vida. Núcleo do sujeito, apenas um núcleo. Então, um sujeito chamado de sujeito simples. Então, você tem aqui, perceba que tem um termo entre o sujeito e o verbo. Isso é normal, legal? Poderia estar o sujeito depois do verbo, bem distante do verbo. Quero que você tenha calma e analise exatamente o que está lá. É para você analisar, tá? Então, número 1. Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Comentaram. Verbo na terceira pessoa do plural. Não há sujeito explícito. Aí muitos devem pensar assim, caramba, já sei, eles, não. Quando for óbvio, pode ser eles, elas, a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, os brasileiros, não importa. Então não tenho como determinar. Eu sei que existe um sujeito, mas é um sujeito indeterminado, tá legal? Então você tem um verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. Então um sujeito indeterminado. Número 4. Número 4. E acontece que os problemas de violência crescem assustadoramente no país. Ó, que os problemas de violência crescem assustadoramente no país, eu posso trocar por que palavrinha? Isso. Então você tem aquele sujeito, só que é um sujeito que possui verbo. Então é um sujeito em forma de oração, chamamos de sujeito oracional. Sujeito oracional, a gente não colocou o número aqui. Então vamos criar o número 6 e escrever sujeito oracional. Sujeito oracional. Então nós temos aí letra F, questão F número 6. Tá legal? Vamos lá. Mais exercício de fixação. O número 2. Agora múltipla escolha. Pede-se silêncio. Olha aí. Aquele caso, hein? Quem pede, pede alguma coisa. Verbo que pede um complemento sem preposição. Verbo transitivo direto. Então esta partícula C
vai ser chamada por nós de pronome apassivador. E silêncio seria chamado de objeto direto, mas o pronome apassivador veio e transformou em sujeito paciente. Então vou colocar aqui, ó, sujeito paciente. Sujeito paciente. Então nós temos aí sujeito paciente com um núcleo só. Então você tem aí sujeito simples, um núcleo no singular, verbo no singular. Isso aqui é uma voz passiva sintética, como eu coloquei no quadro lá do bloco anterior. E nós temos aí o que, né, acho necessário para fazer a questão. E na segunda eu tenho a caverna anoitecia aos poucos. Quem é que anoitecia? A caverna. Então eu tenho aqui o verbo e o seu sujeito, com um núcleo só, que é caverna. Então o sujeito é chamado de sujeito simples. E fazia um calor tremendo, tremendo naquela tarde. É o verbo fazer, indicando um clima. Fenômeno da natureza, ele é um verbo chamado de verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito. Não possui sujeito. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Vamos ver o que ele vai cobrar. O sujeito classifica-se respectivamente como? Respectivamente. Na primeira, sujeito indeterminado? Não. Sujeito determinado. Oculto? Não. Porque ele está ali. Silêncio. Inexistente? Não. Ele está ali. Oculto? Não. Ele está ali. Simples? Sim. Tem um núcleo só. Legal. A caverna anoitecia aos poucos. Qual o sujeito? A caverna. Simples, por ter um núcleo só. Ok. Ele botou na letra D inexistente, letra C inexistente e letra A inexistente. E na terceira, não possui sujeito, pois tem um verbo impessoal. Então, olha, ele botou simples, ele colocou simples, inexistente. A melhor opção, gabarito, letra E. Exercício de fixação. Agora, cuidado. Cuidado com as locuções verbais. Muito cuidado com isso. Verbo auxiliar mais principal. Quando falamos lá de diferença entre frase, oração e período, este mesmo quadro foi colocado para você. Só que agora nós vamos observar o mesmo quadro, só que falando de pessoalidade e de impessoalidade verbal. Então, acostume-se. O quadro vai voltar, mas a ótica vai ser outra. Tá legal? Então, vamos lá. O auxiliar se preocupa com tempo e modo verbais, flexão verbal, quem vai para o plural, quem fica no singular, enfim, tudo é auxiliar. E o principal, ele fica no infinitivo, no gerúndio, no particípio, tá? E define a transitividade verbal. Então, olha só, se eu for classificar tudo, irá comprar o livro. Irá comprar é a locução verbal. Então, já sei, locução verbal. É uma locução verbal que tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Tá? Auxiliar e principal. Se eu perguntar a você qual é o sujeito do verbo, você vai me dizer ela, sujeito. E ainda digo mais, é um sujeito simples ou composto? Simples. Só que eu quero que você entenda o seguinte, quem define se vai ter sujeito ou não, quem define isso é o verbo principal. Por quê? Eu sei que o principal ele não vai se mexer. Mas, se ele estivesse sozinho nessa frase, como é que você falaria essa frase? Ela comprará. Comprará o livro. Você classificaria esse verbo como verbo pessoal. Ó, pessoal. Por quê? Porque se você pusesse ela no plural, você automaticamente falaria, elas comprarão. Então, há sim uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Ou seja, o verbo seria chamado de pessoal. Só que quando você volta para a locução verbal, você fala, ela irá comprar. Se você joga no plural, você vai falar, elas irão comprar. Elas irão comprar o livro. O que aconteceu com o verbo principal? Nada. O verbo principal
ele transferiu a sua pessoalidade para o verbo auxiliar. Então, se você quiser saber se a locução verbal é pessoal ou impessoal, você vai olhar para o principal. Se for pessoal, quem é que vai acompanhar a pessoa? Quem é que vai concordar com o sujeito? O auxiliar. Se for impessoal, quem é que vai ficar no singular? O auxiliar. Ele assume isso. Ele pega a pessoalidade ou a impessoalidade e assume. Ele vai fazer isso na hora da concordância, da flexão, enfim. Tá legal? Então, é isso que eu quero que você entenda. Quem concordou com o sujeito foi o verbo auxiliar. Quem concordou com o sujeito foi o verbo auxiliar. Quem concordou com o sujeito foi o verbo que existe na frase. Mas se for uma locução verbal, o auxiliar é que vai fazer isso. Tá legal? Bom, então os outros repeteco, vamos seguir. Classifique o... e deixar que classifique o sujeito da locução verbal quando possível. Vamos lá, vou colocar aqui. Tem a locução verbal, deve existir. Como é que eu vou saber se esse verbo aqui, se essa locução verbal aqui é pessoal ou impessoal? Olha para o principal. Vamos lá, o principal é o verbo existir. Existir é pessoal. Se ele é pessoal, qual é o sujeito? Aluno interessado. Aluno interessado existe. Se eu colocasse alunos interessados, eu falaria existem alunos interessados. Mas esse verbo existir, ele pega essa pessoalidade e transfere para quem? Para o verbo auxiliar. Então, você tem aqui uma frase incorreta, uma frase errada, desculpa, uma frase errada, uma frase correta, tá legal? Uma frase correta, é isso aqui, correta, tá? E você tem aqui um sujeito, chamado de sujeito simples. E o verbo é pessoal. A locução verbal é uma locução verbal pessoal. Se eu colocasse alunos interessados, eu falei o quê? Devem existir alunos interessados. Porque o responsável pela flexão é o auxiliar. Mas quem determina se vai ser pessoal ou impessoal é o principal. Olha aqui. Deve ocorrer aprovação no próximo concurso. Deve ocorrer. Uma locução verbal é uma locução verbal pessoal ou impessoal? Pessoal. Porque o verbo ocorrer é um verbo pessoal. E você vai transferir essa pessoalidade para o verbo auxiliar. Se eu colocasse aprovações, você falaria ocorrerão aprovações. Ou devem ocorrer. Então, você tem aqui o sujeito, e é chamado de sujeito simples, por ter apenas um núcleo. E aqui também, por ter apenas um núcleo. Realmente essa frase está legal, está certinha. Letra D. Deve haver mulher bonita. Deve haver. Isso aqui é uma locução verbal. Só que é uma locução verbal que tem como principal o verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. E ele vai transferir essa impessoalidade para o auxiliar. Se eu colocasse mulheres bonitas, não influenciaria em nada. Continuaria no singular. Deve haver. Tá legal? Então, uma locução verbal impessoal. E o sujeito é chamado de sujeito inexistente, ou seja, não possui sujeito. Não possui sujeito. Então, a frase correta está legal. Letra E. Devem ser 5 horas. Olha que legal. É uma locução verbal, só que ela envolve aquele garotão do verbo ser, indicando tempo. Ou seja, o verbo ser, ele é chamado de verbo impessoal, só que ele é uma exceção. Mesmo sendo impessoal, ele vai concordar com o termo. Só que quem é que concorda com esse termo? Na locução verbal, quem é que vai se flexionar? O verbo auxiliar. Então, a frase certa, porque apareceu
devem ser 5 horas. Se eu colocasse 1 hora, seria deve ser 1 hora. Meio-dia, deve ser meio-dia. Deve ser meia-noite. Tá legal? F. Devem existir alunos aprovados. Então você tem o verbo auxiliar, verbo principal, tem uma locução verbal com o verbo existir. Sabemos que o verbo existir é um verbo pessoal. Transfere a pessoalidade para o auxiliar. Alunos aprovados. Você tem aqui sujeito simples. Simples. É uma frase que está correta e tem uma locução verbal pessoal. Voltando à letra E rapidamente, esta oração não possui sujeito. Oração sem sujeito. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Letra G. Há de existir aluno interessado. Aí o cara, pô, Pedro, tem o verbo haver. Calma. Quem vai definir se a locução verbal é pessoal ou impessoal é o verbo existir. O existir, ele é pessoal. Logo, ele transfere a pessoalidade para o haver. Se eu colocasse alunos interessados, eu falaria hão de haver alunos interessados. É uma locução verbal pessoal. Então, qual é o sujeito dela? Aluno interessado. Então, eu tenho aqui um sujeito simples, porque possui apenas um núcleo. Então, a frase correta. Há de haver aprovação no próximo concurso. Há de haver. Eu tenho aqui uma locução verbal com o verbo haver impessoal. Por quê? Porque é o verbo haver no sentido de existir. Então, ele pega a impessoalidade e transfere para o auxiliar. Se eu colocasse aprovações, não influenciaria em nada. Continuaria sendo há de haver, porque essa é uma locução verbal impessoal. Ou seja, não possui sujeito. Não possui sujeito e fica no singular. Mas quem é que é o responsável por isso? De ficar no singular, de ir para o plural? O verbo auxiliar. Então, está certinho. E havia de existir mulher bonita. Havia de existir, forma locução verbal. Existir é um verbo pessoal. Essa pessoalidade é transferida para o verbo auxiliar, que por sua vez está no singular, porque o sujeito mulher bonita é um sujeito que tem um núcleo só, mulher, sujeito simples, e está no singular esse núcleo. Então, se eu colocasse mulheres bonitas, eu falaria haviam de existir. Tá legal? É uma locução verbal pessoal. E está certa também. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá seguir agora para o que interessa. Questões de concursos. Vamos lá, hein? Uma bateria de questões. Sugiro que você tente fazer primeiro, depois assista a correção. Tá legal? O verbo haver em pessoas que haviam desaparecido no Rio Amazonas aparece flexionado, estabelecendo concordância com o sujeito a que se refere. Vamos ver? Pessoas, aí vem a palavra aqui, que neste caso é um pronome relativo, algo que vamos estudar também mais à frente. Pessoas as quais, né, pessoas que. Então, quando aparece pronome relativo, o verbo, na verdade, a locução verbal, ela vai concordar com o termo a que se refere o pronome relativo, ou seja, pessoas. Então, pessoas. Só que como é que eu faço? Ué, o principal é que vai definir. Verbo desaparecer é um verbo pessoal. Eu não estudei, não está na listinha daqueles 9 lá, verbos impessoais. Não, ele é pessoal. Então, se você tiver que jogar o verbo no plural, ou a locução verbal no plural, quem é que vai para o plural na locução verbal? O verbo auxiliar, que tem de concordar com pessoas. Pessoas haviam desaparecido. Então, está certinho. Aí ele fala assim, de acordo com a ideia indicada pelo verbo haver, a concordância está de acordo com a norma culta, ele quer uma concordância correta. É isso que ele quer na questão número 1. Haviam anos que não conversávamos. Não, havia, porque é o verbo haver, indicando o tempo decorrido. Indicando tempo passado, tempo decorrido. Então ele é um verbo
impessoal. Vai ficar no singular. Letra A está fora. Letra B. Havia graves problemas sociais no país. É o verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal. Fica no singular. Correta. Letra C. Sempre houveram graves problemas. É o verbo haver no sentido de existir. Se é no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, fica no singular, está errada. E eles havia sido os melhores funcionários. Não. Havia sido é uma locução verbal com o verbo ser pessoal. Se é uma locução verbal pessoal, qual é o sujeito? Eles. Sujeito simples. Núcleo do sujeito. Eles. Plural. Então a locução verbal vai ter que ir para o plural. Quem é que vai? O verbo auxiliar. Então eles haviam sido os melhores funcionários daquele setor. Então também está eliminada. Gabarito número 1, letra B de bola. Vamos à questão número 2. Assinale a alternativa constante de oração sem sujeito. Se ele quer oração sem sujeito, nós já sabemos. Ele quer, na verdade, verbo impessoal. Vamos trabalhar. Ouve-se o relógio de hora em hora. Ouve-se. Quem ouve, ouve alguma coisa. Verbo transitivo direto. O relógio. Pronome apassivador, partícula C, o relógio. Foi transformado em sujeito paciente. Era objeto direto, foi transformado em sujeito paciente. Então, sujeito paciente. Espera aí, se tem sujeito, significa que o verbo é um verbo pessoal. Fora. Outra, houve por improcedente o pedido do funcionário. Vamos lá, caramba, hein? Faltavam 4 dias para o casamento. Há de conseguir a aprovação nos exames. E houve aulas no final de semana. Eu quero que você entenda que quando ficar esquisita, você dá uma analisada em todas. De qualquer forma, você vai analisar tudo. Então, olha só, houve por improcedente, né? Deu-se por improcedente. É o verbo haver no sentido de dar-se. Ou seja, ele de verbo haver aqui é um verbo pessoal. Pessoal. O pedido do funcionário se deu por improcedente. Esse cara é o sujeito. Não é o verbo haver no sentido de existir. Não é o verbo haver indicando o tempo passado, tempo decorrido. Não é não. Então ele é pessoal. Cuidado com isso. Ó. Faltavam 4 dias para o casamento. 4 dias é o sujeito do verbo faltar. 4 dias faltavam. 1 dia faltava. Então você tem um sujeito simples. Sujeito simples. Fora. Fora. Há de conseguir a aprovação dos exames. Há de conseguir a aprovação dos exames. Ó, o verbo conseguir, que faz parte da locução verbal, é um verbo pessoal. Eu não estudei o verbo conseguir sendo impessoal. Ele é pessoal. Então a locução verbal inteira é uma locução verbal pessoal. Então você tem uma locução verbal pessoal. Ou seja, se é pessoal, possui sujeito. E na letra E, houve aulas no final de semana, no sentido de ocorrer. E no sentido de ocorrer, no sentido de existir, você tem aí um verbo chamado de verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, não possui sujeito. Logo, gabarito letra E. Questão número 3. Faz 2 meses que não piso na academia. O sujeito da primeira oração. Faz 2 meses. Deve ser classificado como verbo fazer, indicando o tempo passado. Verbo fazer impessoal. Ou seja, sujeito simples? Não. Desinencial? Não. Indeterminado? Não. É um sujeito inexistente. Ou também chamado de oração sem sujeito. Beleza? Questão número 3, letra D de dado. Agora é momento de prova, hein? A alternativa em que a expressão destacada não funciona como objeto direto, não é objeto direto. Vemos grupos puristas. Qual o sujeito? Nós vemos. Quem vê, vê alguma coisa. Grupos puristas, objeto direto.
O leitor encontra uma lista. Sujeito. O leitor, quem encontra alguma coisa, pede um complemento sem preposição, objeto direto. Fedorov antagoniza os exageros. Sujeito, que antagoniza alguma coisa, os exageros, objeto direto. Ele deveria liderar locução verbal. Ele, sujeito, quem lidera alguma coisa. Então a locução verbal transitiva direta. O mundo, objeto direto. Agora, existem aqui ecos. Quem existe alguma coisa? Não. Alguma coisa existe. Então esse cara aqui é o sujeito e este cara é um verbo pessoal aí. É um verbo chamado de verbo intransitivo. A gente vai aprender na transitividade verbal, mas ecos não é objeto direto, e sim sujeito. Sendo sujeito, gabarito letra E, pois ele quer o que não funciona com objeto direto. Questão número 5. Considere as referidos abaixo. Contrata-se faxineiros. Quem contrata alguma coisa. Verbo transitivo, direto. C. Pronome apassivador. E faxineiros, em vez de chamar de objeto direto, vou chamar de sujeito paciente. Então você tem aí faxineiros, sujeito no plural, contrata-se, teria que estar no plural. Então essa frase está errada em relação à concordância. Precisa de faxineiros. Quem precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Vimos que quando aparece um verbo transitivo indireto, este ser vai ser chamado de PIS, partícula que indetermina o sujeito, e por sua vez o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Então a concordância correta. E número 3, devem-se analisar todos os argumentos. Devem-se analisar é uma locução verbal. Quem analisa alguma coisa. Locução verbal, transitiva, direta. Olha que interessante. Se é transitiva direta, este ser é o pronome apassivador. Então, todos os argumentos, você não vai chamar de objeto direto. Vai chamar de sujeito paciente. E é um sujeito paciente no plural. Então, o verbo tem que ir para o plural. Na locução verbal, qual o verbo que vai para o plural? O verbo auxiliar. Então, esta aqui está perfeita. Você vai ficar mais esperto em relação a vozes verbais quando aparecer o assunto vozes verbais e concordância. Tá legal? Então, a concordância está correta na 2 e na 3, gabarito letra E. Seguindo, item 6. Identifique o núcleo do sujeito desta oração. O início das manifestações populares no Brasil, desde o mês de junho, isso aqui não me interessa, desde o mês de junho, deixou perplexas as autoridades da União, Estados e municípios. Vamos lá. O início das manifestações populares no Brasil deixou. Qual é o núcleo? Início. O O está ligado a início. Das manifestações populares está ligado a início. Legal? Então você tem aí início sendo o núcleo. Então ele quer o núcleo do sujeito da oração. Então você tem fora, 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 letra D de dado, questão número 6, início. Questão número 7. Relacione as colunas quanto aos tipos de sujeito. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 1 para indeterminado, 2 simples, 3 composto, 4 oculto. João da Cruz de Souza nasceu no Desterro, atual Florianópolis, em 1861. João da Cruz de Souza nasceu. Muitos alunos devem ter pensado, pô, o Souza é um outro cara. Não, é o sobrenome do João. Então, João aqui é um sujeito simples. Tá legal? Nasceu. Está concordando com o núcleo que é João. João nasceu. Então, perceba sempre essa harmonia. Tá legal? Sujeito simples, voltando lá, número 2. Então, essa aqui já está fora, essa aqui já está fora. Deixaram a biblioteca limpa e arrumada. É um verbo que está na terceira pessoa do plural, terceira
pessoa do plural, e o sujeito não está explícito. Ou seja, esse sujeito é um sujeito indeterminado. Indeterminado. Então, voltando lá, só para a gente ver, número 1. Então, tem 2 e 1. 2 e 1, esse está 2 e 4. Já sei o gabarito. Vamos confirmar. Nas palavras daquele texto, permaneci imerso por horas. Quem permaneceu? Eu. Não está escrito. Então, o sujeito é um sujeito oculto. Sujeito oculto, número 4. Número 4. Está batendo. E Glouceste, Saturnio e Dirceu, nós temos aqui um sujeito com 2 núcleos. Então, o sujeito composto são os pseudônimos dos 2 grandes líricos da poesia arcádica brasileira. Então, gabarito letra C de casa. Beleza? Então, voltando à questão número 7, letra C. Questão número 8. Considere a oração e as afirmativas a seguir. Precisa-se de funcionário com experiência. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Partícula C, ligada a um verbo transitivo indireto. Pis, partícula que indetermina o sujeito. Aí ele diz, o sujeito é um sujeito indeterminado. Sim. Cuidado, ó. A oração encontra-se na voz passiva? Não, porque para ser voz passiva, a classificação da partícula C seria pronome apassivador. E pronome apassivador, PA, acontece com verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Então a partícula C seria pronome apassivador. Não é isso, não foi isso que apareceu. E o sujeito é indeterminado, sim, porque pis é uma partícula que indetermina o sujeito. Então, o item 2 está correto. Gabarito, letra B de bola. Vamos lá, só mais 2, para fecharmos aí essa etapa de tipo de sujeito. Nas alternativas abaixo, marque V, se for verdadeira, ou F, se for falsa. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência de respostas corretas. Vamos lá. As flores têm pétalas vermelhas. As flores têm oração com sujeito simples. Sujeito, flores, núcleo, sujeito simples. Então você tem aqui verdadeira. Havia flores na varanda. Oração sem sujeito. É o verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal. Sendo um verbo impessoal, oração sem sujeito, certo? Amanheceu subitamente. Verbo que indica clima, fenômeno da natureza. Ele é um verbo impessoal. Não possui sujeito. Legal. Oração sem sujeito. Verdadeira. E fazia um calor terrível. Fazia é o verbo indicando clima. Indicando clima. Verbo fazer. Então ele é um verbo impessoal. Ou seja, oração, cuidado, hein? Sem sujeito. E ele diz que o sujeito é sujeito simples, paciente, nada disso. Falso pra caramba. Então nós temos 3 verdadeiras e uma falsa. 3 verdadeiras e uma falsa. Gabarito, letra A. A de amor. E para fecharmos, nós temos a questão número 10. A união monetária demandaria elevada solidariedade da região. Acontece que ainda não existem europeus, mas alemães, franceses, italianos e espanhóis. Os operosos alemães não aceitam pagar impostos para salvar países tidos como menos esforçados. O termo sintático expresso pela oração sublinhada no texto é isso tudo aqui é o que? Acontece que ainda não existem europeus. Acontece isso. Quem acontece alguma coisa? Não. Então não é objeto direto. Mas eu sei que alguma coisa acontece. Então esse cara funciona como
sujeito. E sujeito com verbo poderia chamar até de sujeito oracional, sujeito do verbo acontecer. Tá legal? Tranquilo? Então, objeto direto não, complemento nominal não, sujeito sim, mas escreva ao lado sujeito oracional, para deixar registrado no seu estudo. Objeto indireto não, aposto não. Essas aqui são outras funções sintáticas que veremos ao longo do curso. Tá legal? Então, gabarito, letra C de casa. Estamos aí finalizando mais este bloco, esta aula aí de tipos de sujeito. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, mande um e-mail para professorpedrohenrique@hotmail.com. Estarei aí disponível para atendê-los. Tá legal? Fique com Deus, bons estudos e até o próximo tópico a ser estudado. Valeu!